A paz do Senhor, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus. Glória a Jesus Cristo, Salvador, por ter nos colocado essa misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são o fato de não sermos consumados, ou seja, consumidos, porque a sua glória está sobre toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Igreja, primeiramente, antes de mais nada, eu quero dizer aqui aos irmãos que nesse exato momento eu estou apto para ensinar. O que vamos falar é um assunto sério, então você aí que é menor de idade, sobre sexo, relacionamento, eu não vou aqui, meus irmãos, eu não quero entender que eu estou pregando para pessoas crianças, ou seja, estou pregando para adultos que entendem o que é o ato sexual, que entendem as coisas do espírito e também as coisas da carne, porque sabemos que andamos na dimensão dos dois, carne e espírito, e esses lutam e se opõem um contra o outro. Quero dizer a todos vocês, que então você aí que tem a sua filha, depois você assiste, vai ficar no canal, e nesse canal nós vamos restringir esse vídeo para que não tenha muito acesso aí pessoas, mas hoje em dia, infelizmente, uma criança de 10 anos já tem malícia, e se ela ainda entende que o funk, quando ela ouça um funk, o funk está falando para essa criança sobre coisas de libertinagem, coisas promíscuas. Meus irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui bem importante para todos vocês, me perdoe, a escuridão aqui, a claridade aqui é muito difícil. Eu queria realmente dizer aos irmãos que tem muitas pessoas que podem ser condenadas por atos ilícitos sexualmente. Jesus ele falou assim no livro de Mateus, se eu não me engano 5:28, ele olha e diz assim: todo aquele que olhar para uma mulher com os olhos impuros, no seu coração já cometeu adultério com ela. A impureza sexual é terrível aos olhos de Deus. A impureza sexual tomou por Pompeia, tomou a Roma Antiga, tomou também a Grécia, e realmente, meus irmãos, não é brincadeira quando se fala de relações sexuais. Para muitas pessoas, acham só porque Deus fez o pênis ou a vagina, a pessoa pode sair por aí fazendo o que bem entende. Não. Temos toda uma lei diante do Senhor, e eu queria dizer aos irmãos, que eu fico até triste. Eu fico triste porque hoje, você que é crente, você aí que está hoje, precisa abrir um YouTube e ver um estudo como esse, porque falar com o teu pastor, hoje muitos, não falo todos, mas hoje é difícil você falar esse assunto com pastores, porque tem pastor que é tão carnal que se falar para ele sobre alguns assuntos, uma mulher falar, ele fica com o pênis ereto. A verdade é essa, não temos que mentir aqui, não estou aqui para ficar mentindo, Deus é minha testemunha que isso é complicado. Tem pastor que tem cara de tarado, de tão sexual, de tão ardente na carne que ele é. É verdade, meus irmãos. Não é quem vê carne vê coração, quem é espírito testifica todas as coisas. Eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, eu só quero dizer a todos vocês que é uma situação difícil, é uma situação complicada a coisas das relações sexuais. Elas não são, irmãos, totalmente voltada a vamos fazer o que devemos fazer e acabou. Não. Eu quero dizer aos irmãos que esse vídeo é o estudo tanto para as pessoas que são casadas, como aqueles que são solteiros também, porque a imoralidade sexual levanta também uma abordagem na prática de sexo fora do casamento. Então é uma coisa complicada. Eu sou um jovem pastor, tenho 32 anos de idade, e em toda a minha vida, eu, graças a Deus, as ovelhas, elas sentiam confiança em falar em vários assuntos comigo, com a minha esposa ao lado, e graças a Deus eu sou bem espiritual para entender todas as coisas. Falamos de tudo o que vem a ser falada, porque não é brincadeira o que está acontecendo hoje nos ensinos pastorais e nos ensinos das igrejas. Tem igrejas que não abordam esse tema porque, na verdade, eles não têm jeito de se falar sobre esse tema. Meus irmãos, graças a Deus, primeiramente eu não quero aqui ninguém dando risada em comentário. Se você não é espiritual, é uma criança, então saia daqui do vídeo, por favor. Não é que ninguém está com brincadeira aqui.
Ninguém aqui está com brincadeira, ninguém está aqui trazendo chocarrice. Se vocês quiserem chocarrice, pode andar no YouTube, que o que mais tem aí com o prazer da carne, que é o chocarrice, aqui não tem carnalidade. Vamos falar de prazeres carnais, mas não estamos em carne para ensinar coisas da carne. Estamos em espírito. Então eu quero dizer para vocês que os irmãos esteja na unidade de Deus e no Espírito Santo, para que possamos ensinar e também aprender, não é verdade? Meus irmãos, aonde a Bíblia fala sobre sexo no casamento? Aonde a Bíblia ela dá respaldo sobre a relação sexual no casamento? Quero novamente dizer aos irmãos, vou tentar aqui fazer deixar mais clarinho aqui, acho que já tá bom assim, né, meus irmãos? Acho que tá bom. Tentando deixar o vídeo mais claro possível, para que vocês entendam aí o que nós vamos aprender hoje. Aonde que a Bíblia fala, né, sobre casamento e os seus atos? Aonde a Bíblia ela diz sobre os atos sexuais no casamento? Tem versículo bíblico? Milhares de versículos bíblicos falando sobre relações sexuais. Então eu quero dizer a vocês que não é brincadeira a questão da sexualidade no casamento. Se vocês não estão me vendo legal, se vocês ainda não estão me vendo aí, se estão me ouvindo bem, eu não sei, mas eu quero dizer a vocês que não importa eu me aparecer aqui no vídeo, importa a minha palavra, a palavra que sair da minha boca chegar até vocês, porque o que vai edificar vocês não é eu aparecendo bem ou melhor, é a palavra de Deus que vai entrar no coração de vocês e é ela que vai resultar a santificação na vida de vocês. Não é o pastor Júlio, ele é pobre, miserável, pecador e não deve se aparecer mesmo. Quem deve se aparecer é Jesus, quem deve ser glorificado é Jesus, quem deve ser adorado é Jesus e quem deve ser totalmente entoado de louvores é o poderoso Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel. Meus irmãos, glória a Jesus. Eu queria dizer aos irmãos aonde a Bíblia ela diz sobre relações sexuais e o que devemos fazer e não fazer. O que será que realmente está acabando com casamentos cristãos e também levando o casamento cristão dentro de uma prática pecaminosa e também dentro de uma prática que os gentios fazem, né? A Bíblia dá exortação que nós agora não fazemos mais coisas como o gentio fazia, porque agora somos salvos e não podemos praticar as práticas de antes. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo de número 13, no versículo de número 4. Louvado, ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nossa alma. Louvado seja o teu nome. Me entende, ó Deus, que a minha situação ela não pode ser natural. Me usa, Senhor, como tem usado nas Santas Escrituras para defender a doutrina da santidade do corpo, da alma e do espírito. Que nós possamos ser 3 santificados em Ti, porque o Senhor é 3 em 1 também. Pai, me dê graças por esse ensino e que alcance o maior número de pessoas para se santificarem na sua natureza carnal. Assim seja em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Todos acharam aí? Alguém toca a Bíblia aí? Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Se travar o vídeo, só voltar na página novamente, dá Enter que volta normalmente. Todos acharam? Hebreus capítulo 3, versículo de número 4. Todos acharam aí? Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler então? Olha o que diz. O título se diz assim, ó, exortação à vida cristã. Ou seja, ele está exortando para que vocês viverem em santidade. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. O que é o matrimônio? O casamento. Digno de honra. O que é ser digno de honra? Honrado diante de Deus. Honrado diante do Senhor. Ou seja, santo diante de Deus. Bem como o leito sem mácula. O que é leito? O deitar com a mulher, o deitar com o seu homem. O leito sem mácula. O que é mácula? Mancha, pecado. Pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará.
Ele está dizendo que quando vocês tiverem relação, não entrem em relação de adultério e tampouco na imoralidade sexual. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Ele está dizendo, seja santo deitar na relação sexual, mas que não venha com adultério e também não venha com imoralidade. Essa palavra imoralidade é o que mais tem na Bíblia. Imorais e impureza. Ela pode andar no mesmo sentido. Quando Jesus fala em 5:28 de Mateus, ele está dizendo sobre a impureza do homem, ou seja, a impureza sexual. Ele não está dizendo a impureza tocar em coisa impura, não. Sexual. Por isso que ele fala, cometeu adultério em seu coração, cometeu impureza no seu coração. Ok. Então, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois os imorais e adúlteros Deus os julgará. É o que está escrito em Hebreus 13:14, a minha Bíblia é a Thompson, dá para você seguir em outras traduções. Meus irmãos, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, bem sabemos, que Deus ele não chamou o homem para ficar transando. Deus, eu vou falar todo abertamente aqui, os irmãos, já digo para os irmãos, quem for criança e não quiser acompanhar esse canal, por favor, irmão, saia, não fica aqui, você vai ser bloqueado, porque isso aqui é um assunto muito sério. O que você não aprendeu com esses pastores carnais, você vai aprender com o pastor espiritual, o pastor Júlio César, que foi levantado por Deus e não pelo homem. Meus irmãos, presta bem atenção que os irmãos têm que entender. O que os irmãos entendem é esse fato. Deus não chamou o homem para ficar transando. Para vocês terem uma ideia, Adão e Eva no paraíso, eles andavam seminus, não tinha a intenção sexual, eles não tinham malícia. Adão não andava no Éden com o pênis ereto. Tampouco Adão, ele não entendia, ele não colocava essa malícia, porque depois que a Eva cai, Deus ele começa a constituir no céu dizendo, olha, agora ele sabe da verdade do bem e do mal. Meus irmãos, quando Deus chama o homem e a mulher é para se multiplicar. O pênis foi feito automaticamente para se multiplicar e a vagina com o seu ovário para receber o sêmen do marido, ou seja, do companheiro, para que venha a multiplicação. Foi o próprio Deus que disse, ide multiplicai-vos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que acontece é que a Bíblia diz no livro de Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5, é que é para que nós deixamos morrer todas as vontades carnais terrenas, ou seja, as paixões desordenadas, o vil desejo desordenado e as vontades da carne e a prostituição. O que significa isso? Significa que a vontade da carne ela é terreno e ela é da carne, ou seja, o que semear na carne se fará corrupção, o que semear no espírito se fará vida eterna. O sexo é uma prática carnal e não espiritual. Exatamente. O sexo, a vontade de transar, a vontade de ter um relacionamento, ela não vem de uma vontade espiritual. Eu quero dizer a todos os meus irmãos, vou dar um exemplo aqui, bem rapidamente, mas não vou sair daquilo que eu quero ensinar para vocês. Eu e minha esposa, por exemplo, já teve meses a gente ficar 2 meses sem se encontrar. Já quase um ano, às vezes também, muito tempo atrás, quando a gente fica em oração, quando a gente tem uma vida, quando os dois estão numa vida de oração, eles não têm uma vida efetiva sexualmente direta. Por quê? Porque o espírito e a carne é algo no mundo espiritual, é uma coisa tremenda. Quando você ora muito, jejua muito, a vontade sexual da tua carne, ela cessa. Realmente é uma coisa incrível. Quando o homem está no espírito, ela cessa. Quem de vocês, pastores, que está me vendo agora, já não deu um selinho na tua esposa e foi pregar e sentiu uma impureza no altar? Isso acontece. Quantas vezes acontecia comigo e eu falei, Deus, o que é isso? Deus mandava, filho, antes de pregar o altar, não tenha relações, não se beijam, Por quê? Porque é uma coisa que Deus ele quer o altar para ele quer o teu filho para ele não quer que o homem tenha relação com a mulher naquele momento. Por isso que no mundo espiritual, vocês que é espiritual, é lógico que os carnais vai fazer de tudo, vai entrar em adultério, vai pregar em adultério, vai pregar em prostituição, e não vai estar nem aí, mas os espirituais sentem porque eles são sensíveis ao espírito. Então a gente já ficou muito tempo, porque os dois em oração, fica aquela luta travada, a luta se trava no mundo físico, no mundo carnal. Então nesse exato momento vocês conseguem ali matar as vontades da carne, conseguem realmente vencer os atributos carnais e terrenos. Igreja do Senhor Jesus, o que eu quero dizer com isso, que existe um problema na Bíblia sobre relações sexuais.
Existia um problema muito grave, claramente foi um problema gravíssimo, que até menos no livro de Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 23 em diante, Paulo começa a entrar na Roma Antiga. Paulo começa a entrar na Roma Antiga e começa a ver que realmente estava uma bagunça sexual, né? A impureza e a imoralidade sexual é coisas que não devemos estimular diante de um processo diante do Senhor, um processo de intimidade com Deus. Para que vocês terem uma ideia, que na Roma Antiga é tão terrível que sabemos muito bem da história da cidade de Pompeia, né? Que era uma área vulcânica, e ali, na verdade, uma das escavações, e também a gente tem um quadro hoje muito conhecido na Pompeia, né, que chama Priapo, né? Se vocês quiserem consultar, vocês vão ver que Priapo é um quadro onde tem um homem com pênis ereto, ou seja, um pênis levantado, com tesão, na verdade, e ali esse é um quadro que está com o pênis levantado. Eles na Roma Antiga e na Grécia Antiga, para eles era normalidade, naquelas circunstâncias, todo o ato sexual, né? Eles inventavam posições sexuais, mas Paulo entrou em Roma, no capítulo de número 1, denunciando a imoralidade sexual, dizendo que homem com homem, mulher com mulher, estaria totalmente banido da face do Senhor esses tipos de relacionamentos. Deus não estava comprazido com aquilo. Pra você ter uma ideia, que na Roma Antiga era comum um homem ele ter relação com jovens mais velhos se não sejam romanos. Então era homem com homem, mulher com mulher, ou infelizmente hoje nós estamos vivenciando novamente a Roma Antiga. Meus irmãos, calma que nós vamos chegar em posições e em relações. Tudo tem um começo, meio e fim. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo começa a debater sobre isso na Roma, ele começa a dizer que os homens estão todos cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, são detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, são presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus. Então ele estava totalmente voltado às paixões terrenas, paixões lascivas, paixões que não com o aprausível de Deus, que não é da permissão do Senhor, e estava ali totalmente tomado. Eu quero dizer uma coisa com vocês, que no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 19, diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentei agora os vossos corpos em sacrifício vivo e justiça para a santificação. Isso está escrito no livro 6,19. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer assim, agora a carne tem uma fraqueza, ela tem um vil desejo. O que significa vil desejo que está em Colossenses 3,5? Vil desejo é esse desejo. Você está tendo relação com a tua esposa, você está pensando em outra irmã. Isso é um vil desejo sexual terrível que está passando acima do limite. Está em tendo relação em adultério. Isso acontece muito. Também a mulher pensando em outro irmão. É isso que as igrejas hoje está acontecendo, muito adultério, e Deus tinha me revelado isso. Está acontecendo também muitas masturbações. O homem pegar esse dedo maior, também ali estimular a esposa. Isso é um pecado, né? E também a mulher ali estimular o homem, né? Como a masturbação no caso. Isso são pecados por quê? Porque o homem vai ejacular para fora do útero da mulher, já vai estar fora da lei de Deus e do mandamento de Deus, e também da constituição, natureza certa, natureza correta de Deus, e isso realmente já se coloca em pecado de masturbação e prostituição. Então a Bíblia diz assim, todo pecado é fora do corpo, mas tem um pecado que é dentro do corpo, que é contra o corpo, que é a prostituição. Então quando você masturba, você está se prostituindo. Quando você está estimulando a tua esposa com o dedo maior da sua mão, você também está em prostituição, né? É um prazer mentiroso, na verdade, como também em relacionamento, ele não é uma coisa que a gente possa levar somente para o tesão, né? Mas vamos mais à frente. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje nós estamos vivenciando dias de muita dificuldade. Por quê? Porque as igrejas, os crentes hoje estão tendo relações em diversas posições que não é do agrado de Deus. Por exemplo, o famoso de 4. Essa posição ela não vem, né, dos servos cristãos, ela vem da Roma Antiga também, que muitas posições levando a mulher como um sentido de cachorro, ou seja, o mesmo espírito do funk, né, vai cadela, né? Então realmente é um sentido que você não pode abordar a tua esposa dessa forma. Eu quero dizer uma coisa que está aí no livro de Coríntios, em 1 Coríntios,
eu queria ler para vocês no capítulo número 6, versículo 12. Olha o que diz para vocês verem que não é brincadeira, né? Olha só, Paulo está dizendo assim, ó: todas as coisas são me lícitas e nem todos me convêm. Aí você me dizeria assim, ó, mas pastor, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está dizendo que agora o corpo da mulher não é dela mais, é do marido, e o do marido é da mulher. Agora que o conceito mundo pode. Não. O mesmo Paulo que escreveu isso, ele está dizendo agora que imoralidade sexual em 6:12, ó, todas as coisas são me lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são me lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele está dizendo aqui, ó, imoralidade sexual em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O mesmo Paulo que escreveu em 1 Coríntios capítulo 7. Ele está dizendo assim, ó, não, peraí, nem tudo vocês podem fazer numa relação a dois. Por exemplo, a introdução do pênis no ânus, né? Isso coisa de homossexual, né? A perversão imoral sexual, que é também banido. Sexo no ânus, ou seja, sexo anal, não é permitido perante os olhos de Deus. Imagina uma coisa, imagina que quando você está transando com a tua esposa, você está tendo relação com o teu esposo, vocês imaginam que o Espírito Santo está olhando para vocês? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que o Espírito Santo está às vezes até dentro de você, na relação sexual? Vocês já pararam para pensar nisso? Para pensar, não olhe para o mundo carnal, vamos olhar para o mundo espiritual, que a coisa é muito mais embaixo. Imagina que os anjos de Deus estão olhando vocês fazendo sexo com o seu marido. O seu pastor não está vendo, o Espírito Santo está lá. Vocês imaginaram isso? Que coisa terrível. Então é isso, o que nós temos que aprender, que tem muitas crentes que estão deixando os maridos fazer sexo anal. E como evitar isso? Esse sexo anal, meus irmãos, é uma coisa sexual, é o vil desejo, que a Bíblia diz que é impureza. Porque o vil desejo, ele passa acima, ele muito passa acima da mente humana. Porque hoje, onde vem esse vil desejo? Esse vil desejo, meus irmãos, ele vem hoje tão forte. Por quê? Porque hoje uma mulher, né, tem mulheres aí que ela não sente prazer mais em um homem só. Ela sente prazer em um homem colocando na sua vagina e no seu ânus, e ainda ela chupando o pênis de outro homem. Isso aí é um vil desejo. Vem também nas orgias, onde em Gálatas ele está discriminando que as orgias são imoralidade sexual e quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tem mulheres hoje que sentem esse prazer de transar mais com mais de um homem, que um homem só já não está dando mais conta, porque ela está num volume tão carnal e tão imoral que ela está passando dos limites sexuais e espirituais. Também homens também que hoje, né, temos vivenciando realmente isso, que realmente os homens estão trocando, né? Estão trocando mulheres, o seu esposo vai com a minha esposa, e aí foi aquela troca de casal também levando a sodomia, ou também levando a prática de Sodoma e Gomorra. Por isso, por essas práticas, Deus se irou sobre a face da terra e destruiu Sodoma e Gomorra, ao tal ponto de chamar o seu amigo Abraão e dizer: Abraão, se tiver... Abraão falou: não, Senhor, o meu sobrinho Ló está lá, mas se tiver 50, o senhor não destrói, não. Você falou: vai lá tentar achar se tem 50. Eram todos imorais, eram todos fora de contexto espiritual e sem temência a Deus. Então é por isso que estavam fazendo essas práticas, porque eram carnais. Os carnais vivem fazendo a volta da carne, os espirituais é como o vento que não sabe de onde vem, ou seja, vive aquilo que não vê, mas consegue sentir. O vento você não vê e você consegue sentir. Meus irmãos, presta bem atenção. Então, realmente vocês hoje, tem muitas mulheres também fazendo sexo, o sexo fora do casamento, né, que é um pecado de prostituição, que aí já se coloca no pecado de prostituição. E também está existindo uma coisa que vocês não sabem a história, mas Osíris, ele morreu e Ísis foi atrás do teu corpo, lá na Roma Antiga. Então o seu irmão matou ele, se não me engano, e ali os seus pedaços ficaram ali. Para reviver ele, ela foi juntando os pedaços do seu corpo, mas o pênis ela não tinha achado. O que ela fez? Ela fez um pênis de barro e começou a chupar o pênis de barro, e ali ela tentou trazer novamente a vida para o teu esposo. Dali que saiu o sexo oral. Meus irmãos, sexo oral é coisa de Satanás. O pastor que ele aceita essa prática é um pastor também imoral. Ele é imoral também, por quê? Eu vou te explicar por quê. Meus irmãos, a minha Bíblia diz que foi pela boca que Isaías profetizou.
A minha Bíblia diz que foi pela boca que Jesus pregou a verdade. A minha Bíblia diz que foi pela boca que os profetas proclamaram a verdade de Deus. Irmãos, a minha Bíblia diz que foi que a boca seja santa, que não falasse coisas torpes, e que a boca seja santa. Meus irmãos, introduzir o pênis na boca da tua esposa, você está destruindo o corpo dela. Quando vocês têm que entender uma coisa. Eu vou falar a verdade, que vocês sabem, se me conhecem, que eu sou um homem de falar a verdade, eu não dou a quem doer. Meus irmãos, imagina você, minha missionária, que fica chupando o pênis do teu marido, aí depois você chega lá na hora que eu for pregar na tua igreja, você passa o microfone para mim ainda, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Chupa o pênis do marido, vai pro culto, fala no microfone, ainda dá pastor Júlio, aqui dá o servo de Deus pregar. É uma coisa que está acontecendo. Realmente não é brincadeira não, é coisa de dar risada, mas é brincadeira. Também vocês, viu, meus irmãos? Fica chupando, sabe, a vagina da tua esposa, depois fica pegando no altar aí e colocando o microfone na boca dos irmãos aí. E aí vocês cantam e acham que tá tudo bem, né? Você acha que Deus não conhece todas as coisas, né? Então é bem por aí, né? É motivo de dar risada, mas é uma verdade. É uma verdade e eu não tô aqui para massagear ego de ninguém, não. Tá? Então fica aí chupando o pênis do teu esposo e fica pondo um microfone na boca dos irmãos, né? Que coisa ridícula, né? Que palhaçada que virou, né? Que coisa, que da onde estamos chegando o evangelho, né, meus irmãos? Né? Aonde estamos parar com o evangelho? Bom, vamos lá. E eu vou dizer uma coisa, já fui em igrejas que o microfone não estava com cheiro legal, não. Presta bem atenção, mas a impureza que nós temos que entrar lá dentro, e, infelizmente, tentar combater essa desgraça dessa imoralidade sexual que está acontecendo dentro dessas igrejas aí. Ó, presta bem atenção. Paulo está dizendo que a imoralidade é tão grave que em 1 Coríntios capítulo 5 ele está falando: expulsai o irmão imoral, porque está acontecendo coisas aqui que nem lá no gentios aconteciam. O genro transando com a sogra. A imoralidade, meus irmãos, ela passa. É homens pensando na cunhada, pensando na cachorra, e pensando na vaca. Lá no Pernambuco, na região do Recife, naquela região, é quase normalidade um jovem ter relações com uma cabrita. Ou seja, olha como que chegou a situação da face da terra aqui no Brasil. E depois fala que o Brasil não é Sodoma e Gomorra. Quem fala isso não sabe o que está falando. Presta bem atenção para os irmãos. Como eu estava falando, a coisa é muito séria. Então ele está dizendo a imoralidade. Imoralidade, irmãos, quando você for ter relação com a tua esposa, quando você for ter relação com o teu esposo, o que acontece? Você tem que entender que ali, aquele corpo, Paulo está dizendo em 6,12, olha aqui: ora, que Deus ressuscitou o Senhor, também ressuscitará pelo seu poder. Não sabem vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quando você deitar com a tua esposa, meu irmão, sabendo da palavra, você que se diz aí homem de Deus, tem que entender que aquele corpo lá é membro de Cristo. Você tem que tocar o corpo da tua esposa como se estivesse tocando em Cristo. Aleluia, obrigado pelo entendimento, Jesus. Você tem que tocar na tua esposa como se estivesse tocando em Cristo. Você vai tocar em Cristo de qualquer jeito? Você vai tocar em Cristo de qualquer jeito, imorais! Filhos da carnalidade! Dou um aviso para vocês, pastores, que acha normal mulher ficar chupando pênis de marido. Viu? Esse corpo é de Cristo. Romanos 6:14. É tão terrível essa realidade, é tão terrível, que ele está dizendo, Paulo está falando assim: se você transar com uma prostituta, nesse mesmo capítulo, versículo 6, capítulo 6, ele está dizendo assim, se vocês transarem com uma prostituta, automaticamente vão se tornar uma só carne. Ou seja, ele não está falando que vai casar, então agora é só uma só carne, agora você casou com a prostituta. Não! Ele está dizendo, o teu corpo é tão imoral, o teu espírito vai ser tão terrível que vocês vão estar no mesmo espírito da imundícia e da imoralidade sexual. Agora fica,
provando sexo anal, aprovando sexo oral, aprovando posições que não vêm de Deus. O mesmo prazer, meu irmão, que você vai ter de 4 com a sua esposa, e até às vezes um prazer até mais gostoso em cima da tua esposa. Então por que fazer a sua esposa de cachorra? Ou minha irmã falar, eu gosto assim. Gosta assim, coisa nenhuma. Nós temos que agradar a Deus acima de todas as coisas. Você sabe que eu estou chorando? É porque até onde vai? Onde vai a imoralidade dos homens? Presta bem atenção. Deus não fez o ânus para ter nenhuma infiltração no ânus. Vagina e pênis, é o que nós aprendemos na escola. Presta bem atenção que está escrito no livro de Efésios capítulo 6, versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, olha lá, se tornou insensível, ou seja, já não tão mais sensível a ouvir nada. O homem tornou insensível. O homem tornou insensível a entregar a depravação. O que é depravação? O que você fica julgando as meninas que andam com shortinho curto na rua, você pode fazer depravação dentro do relacionamento. Você está no mesmo espírito que ela. Presta atenção. Presta atenção. Com avidez cometeram toda sorte de impureza. Na verdade, nem sequer nomeia essa impureza dentre vós. Paulo está dizendo, ó, vamos parar de falar dessa impureza que já Paulo está esgotado. Porque Paulo não tinha essa atração sexual, porque ele mesmo diz que se aguentar, faça como ele, fica solteiro. Então ele não tinha um ato sexual contínuo. Creio eu que nunca teve. Eu acredito, depois da sua conversão. Mas é o que eu quero dizer aos irmãos. Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que qualquer posição serve, qualquer jeito está ótimo? Meus irmãos, uma mulher em cima do homem está ótimo, suficiente a Deus. Um homem em cima da mulher, acabou. Teve, vamos colocar no nome que nós conhecemos mais, ejaculou ou gozou, né? Você também não pode colocar uma camisinha no seu pênis, porque quem fecha a madre e abre a madre é Deus. Eu já dei esse ensino milhões de vezes, né? Está no canal da Arlete e Rainer. E então eu quero dizer para vocês, então vocês não podem, né? Se vocês quiserem sentir prazer, entenda, porque o homem ele tem que buscar a mulher não só na hora que quer sentir prazer, meus irmãos. Ele tem que entender que ele quer sentir prazer, mas ele tem que assumir com as suas responsabilidades. Pode ter um filho, pode assumir. Ah, você quer? Então é o seguinte, se tiver filho, o problema não é nosso. Temos que saber, o problema é nosso, na verdade. O problema não é de Deus. Porque você sabe que um homem e uma mulher, ejaculou a mulher tiver em fase ali, né, de conceber, vai ter a criança. Se você quer transar, se você gosta de sexo, então é o seguinte, vai orar mais a Deus. Porque se você for analisar bem nas escrituras do mundo espiritual, o sexo se torna até mesmo uma coisa impura. Meus irmãos, presta bem atenção. Não estou dizendo que seja impureza depois do casamento, claro. Presta bem atenção uma coisa para vocês. É um problema. Vocês acham que é fácil pro céu? Vocês acham que todo mundo vai entrar no céu, né? Vocês acham que vai entrar de pau duro no céu, né? Seria até uma charcota, né? A carne não entra no céu não, meu irmão. A carne não entra no céu não. Vocês aí que com a vagina quente acham que vão entrar no céu. Não vão entrar no céu. Se vocês não matarem essas vontades carnais, se vocês não matarem essas vontades, essa avidez carnais que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, não é brincadeira não. A coisa é séria, a coisa é muito mais séria, viu? Vocês que não ficam, vocês querem entrar no céu, vai jejuar, vai orar a Deus, porque nós não vivemos de sexo não. E o teu marido não vai largar de você porque você chupa bem não, viu, meu irmão? Pode parar com essa palhaçada aí, tá? O amor não vem da relação sexual. O amor não vem da relação sexual, não. O amor vem de sentimento. O amor vem de sentimento. Não vem de nada de sexualmente falando, não. Porque senão ninguém procuraria prostituta na rua, sendo que tem uma mulher e uma vagina em casa. Então é isso que nós queremos dizer para vocês. Então que os irmãos entendam
que o amor, ele é de dentro para fora, não é carnal. O amor, ele é espiritual. Então que vocês entendam muito bem isso. Eu tenho que falar abertamente porque estou cansado de ver estudos dos irmãos querendo contagiar a história, sendo que todo mundo sabe. São tudo pecador miserável, tem que saber a mesma verdade e falar a retidão, meus irmãos. Eu, quando no passado, quando eu era morto, eu estava na prostituição, eu vivi na prostituição. Pastor Júlio, sim, não foi dias, foi anos. Então, eu quero dizer para você, anos da minha vida, né, dia após dia, horas e horas, vivia nesse pecado terrível, nas imoralidades sexuais. E Deus me libertou para trazer para vocês que não é de qualquer jeito. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, agora, ó, não obedeceste o vosso corpo, os membros da escravidão da impureza e da iniquidade, para que a iniquidade apresenteis agora no corpo santo. Em Romanos 6,19. Agora o que está escrito? Ela é tão terrível, né? É tão terrível a relação hoje que nós estamos vivenciando, né? Que em 2 Pedro, Deus está irado. Deus está irado com vocês, viu, meus irmãos? Que fica aí trazendo sua esposa, jogando, chamando, catando pro cabelo e batendo na bunda da tua esposa. Você acha que você vai pro céu desse jeito, né? Então é isso. Presta atenção. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos. Olha, eu vou repetir se vocês não sabem. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, está dizendo: Deus castigará especialmente. Sabe o que é especialmente? Esse aqui, ó. É esse que eu quero. É esse que eu quero abater. Especialmente ele. Esse moral. Vou te catar, vou te jogar no fogo. Prostituto! Prostituta! Vou te lançar no fogo! Especialmente você. Os adultos, mas especialmente você. 2 Pedro 2,10. Está escrito assim: Deus castigará. E onde o castigo de Deus? Castigo eterno, fogo, enxofre. Especialmente aqueles que segundo a carne andam. Vou tirar Carla Rousson daqui. Peraí. Bloquear. Com esse... Na verdade, vamos ver se nós excluímos aqui. Eu disse para vocês que nós estamos numa coisa séria aqui. Os irmãos com fotos eróticas aí, querendo atrapalhar aquilo que é espírito, não vai mesmo. Presta bem atenção. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos. Meus irmãos, imundos desejos é o que eu acabei de dizer. Qual é o teu desejo sexual? Pegar uma varinha e ficar, vem meu maridinho, colocar uma lingerie lá na sex shop, indo já onde os gentios lá, onde os detradores, depravados vão lá, o ser crente está lá também, né, sua imunda, imundice. Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos. Desejo de estar com 3 mulheres, desejo que está com a cunhada, desejo que está com a vizinha, desejo que está... Isso aí tem que sair de vocês. Se isso não morrer dentro de vocês podem ser condenados. Porque pode acontecer. Dá para sim aniquilar isso de vocês, orando e buscando a Deus. Ai, eu quero ser liberto. Se você não fizer por onde, não vai ser liberto. Presta bem atenção. Presta bem atenção, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo, aí vem aonde eu falei de sexo e oração, ó. Crucificaram a carne com suas paixões, meu amigo, e desejos, servindo no Espírito e andando no Espírito. Fala se eu estou mentindo, evangelista.
eles tinham. Fala se eu estou mentindo, missionarinha. É o que a Bíblia diz em Gálatas 5:24, minha amiga e meu amigo. É Deus que está falando. E os que são de Cristo, que foram salvos, a carne com suas paixões desfreadas e desejos desfreados servindo no Espírito. Não é só para ficar transando, não, meu amigo. É estar na obra de Deus, orando, jejuando, indo atrás de alma. Não é só transando, não. Agora fica pegando aí consolo de borracha, infiltrando na vagina. Vocês acham que esse desejo desenfreado pode levar vocês para o céu de glória? Procura no YouTube ver se tem um estudo como esse. É porque não são espirituais, meus irmãos. Procura aí. Se acham, estão achando pastores aí dizendo que pode chupar o pênis do teu esposo, né? Fazendo igual Isis fez com Osíris. Meus irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, vamos lá. Está escrito, não dominam em vocês um desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus. Não deixa dominar um desejo, não deixa. Pelo um desejo desenfreado, meus irmãos. Glória a Deus. Desejo desenfreado, como gentios. Não dominado por um desejo desenfreado, carnal. A mulher que só pensa em sexo e o homem que só pensa em sexo é porque ele está na carne. Meus irmãos, sentir o prazer carnal é uma coisa normal, porque na verdade Jesus falou assim, ó, não peço que tires do mundo porque eles são do mundo. Nós estamos dentro de uma carne. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos tentar o máximo ocultar as coisas terrenas. Foi a Bíblia que está dizendo aqui. Está dizendo para que nós, em Colossenses 3:5, que era para que a gente venha abordar, destruir os desejos carnal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que a carne e o espírito andam juntos? Não, de forma nenhuma. Aonde está na Bíblia que eles andam juntos? A carne é o principal adversário de Deus. A carne é a principal adversária da salvação. A carne é o principal adversário da comunhão com o Espírito Santo. Hein, meus irmãos? Então eu quero dizer a vocês, que cuidado com esses ensinos. Se o pastor fala que isso é normal, porque lá na casa dele ele faz. Se ele fala que é sexo anal é normal, é porque ele faz também. Hoje eu estou cansado de pregar para essas igrejas mundanas, que o pastor fica falando que pode porque ele faz. Se ele joga na lotomania, ele vai falar no altar que pode. Ele pensa que a igreja é dele. Ele pensa que é ele que determina a regra. Você que acha, viu, pastor? Que é você que determina a regra, viu? É isso aqui que determina a regra, ó. É isso aqui, ó. Ó. Viu? Então eu quero dizer uma coisa pra vocês, que ficam falando que eu sou falso profeta, hipnólogo. Tá bom? Vocês são carnais. Vocês com certeza gostam desses desejos terríveis. Então eu quero dizer pra vocês, toma cuidado, né, com tudo que é imoralidade sexual. Então tem que tomar cuidado. Se você é viciado em sexo, tem que tomar cuidado e entrar em oração, pedir ao Senhor, né, para que o Senhor Jesus venha te libertar de todas as astúcias da carne. Meus irmãos,
graças a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que não está sendo fácil para mim, cada dia tá ensinando vocês. Como os irmãos sabem, eu não tenho tanto recurso, né? As pessoas que têm recurso não ensinam e as que querem ensinar não têm tanto recurso. A gente tem uma internet fraca, trava toda hora, cai toda hora. E eu sei que o sonho de vocês é querer nos ajudar, mas eu não quero a ajuda de vocês. Eu peço que o que vocês for me ajudar, leva, né, pro seu vizinho que deve estar passando necessidade. Deus cuida de mim, fique em paz. E assim, eu quero agradecer a Deus pelos ofertantes que têm nos ajudado, né? Agora estou vindo com outro filho, lembrando bem que, assim como eu e a Camila, o crente, ele não prende em ter outro filho. O Abner está com 1 ano e 2 meses, eu já estou com outro no útero. Vocês estão entendendo? Mais ou menos? Se eu prego, eu tenho que viver o que eu prego. Sim ou não, meus irmãos? Não adianta eu pregar aqui e falar, tem que ser assim, se não viver. Então é isso. Então eu quero dizer para os irmãos que a gente faz tudo com carinho para vocês. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou pedindo para ninguém ajudar, nada disso. Por favor, longe de mim isso. Eu estou dizendo assim, a gente faz com todo carinho, queria que vocês entendessem mais ou menos. Com todo carinho a vocês. Então tome cuidado com esses atos sexuais ilícitos, né? Não é fácil. Eu enfrento um demônio por dia e milhões de demônios por ano para trazer vocês a esse estudo. Engraçado que eu não tenho teologia e Deus me dá tudo isso na mente, no coração, para que guarde o mandamento dele, né? Então não é brincadeira, meus irmãos, a coisa é séria demais. Para vocês terem uma ideia que a coisa é tão séria, não, mas é tão séria que, se vocês for analisar bem, a Roma antiga, né? A Roma antiga estava nessa mesma situação. Roma antiga, a Grécia antiga, estava toda nessa situação terrível, alarmante, né? Hoje, irmãos, o sexo o desejo está tão depravado que tem mulher até engolindo, né, o esperma do marido, né, passando no rosto, né? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Ou vocês aborrecem a vida de vocês aqui para ganhar uma no céu, ou vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Se vocês não aborrecer a própria vida de vocês, quanto mais, meus irmãos, vocês vão conseguir entrar no reino de Deus. É muito sério, meus irmãos. Aconteceu em Pompeia, na Roma, né? E Paulo começou a descer a lenha nos imorais. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de posições, né? Com relação... Meus irmãos, entenda uma coisa. Vamos falar agora abertamente. Quando você vai ter relação com a tua esposa, com teu esposo, eu não falo de companheiro, porque tem muita gente fazendo pecado, fazendo sexo fora do casamento, e vão tudo ser condenados se não se arrepender. Quando você faz uma relação com a tua esposa, você já percebeu que... Vocês já perceberam, meus irmãos, que é uma coisa tão nada a ver? Você tá naquele pique, vamos lá, tira a roupa, aí você deita em cima da tua esposa, né? Começa ali o projeto da ejaculação. A hora que você ejacula a tua esposa, que a sua esposa ejacula, você acabou a graça. Por isso que muitos deitam do lado. Acabou a graça. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que os prazeres da carne é de passar. Ele passa, meus irmãos. Ele passa. O prazer da carne, ele passa como esse vento aqui, ó. Então, vocês querem... Faz uma posição, fica em cima do teu marido fica em cima de você, né? Se rola na cama um em cima do outro, não saiam disso, tá? Se rola, se beijam, se abraçam, né? Você, marido, quando você tocar na tua esposa e a tua esposa tocar no marido, entenda que, como nós já dizemos, esse corpo é a mesma coisa de Cristo, né? Você está tocando no corpo, templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então toma cuidado com sexo anal, com sexo oral. Meus irmãos, vagina e pênis são duas coisas que se ligam. Toma cuidado com esse tipo de coisa.
Vocês veem que eu sou bem espiritual para ensinar e graças a Deus vou continuar sendo, porque isso daqui não é uma coisa que se fala, nossa, sei, se um jovem de 16 anos tomar esse vídeo, ele já sabe na escola, tem uma aula sexual com os 14 anos. E hoje nem precisa ter aula sexual, só abrir a porta da tua casa, você vai ver pessoas transando no meio da rua, infelizmente. Evita remédios, né? Não pode tomar anticoncepcional, pecado. Vocês estão fechando. Se Deus, às vezes, Deus quer na tua vida, através de vocês, nascer um varão que Ele quer usar, o anticoncepcionais parou. A gente fala, mas quem pode parar a obra de Deus? Nós podemos. Por causa de 3 dias, ficou 3 dias de pecado Nínive, porque Jonas não quis obedecer. 3 dias, pessoas morrendo em Nínive. Tem que tomar cuidado. Então, vamos parar. Só vai encher de filhos, né? Como uma pessoa fala assim, mas se não tinha concepcional, vai encher de filho. Vai encher de filho porque você gosta de transar bastante, né? Meus irmãos, você está na carne, né? Toda hora você quer sexo, por isso vai encher de filho. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Meu Deus do céu, Deus fez tudo perfeito. Vou provar para vocês que Deus fez perfeito? Vou provar. A mulher tem uma gestação, que o homem tem uma relação, na hora que ela está menstruada, até um certo tempo, ela não engravida depois de uma certa gestação. Por que não fazer relação naquele certo período? Por que não fazer tudo normal, natural? Estou mentindo? Eu quero que vocês respondam se eu estou mentindo. Vai, responde aí. Foi tudo perfeição de Deus. O anticoncepcional de Deus é esse tempo aí. Meus irmãos? Porque você fala, não amor, vamos esperar essa semana. Essa semana nós temos relações, porque essa semana eu não estou apta, ou seja, não estou na fertilidade. Eu estou mentindo, meus irmãos? Foi aí que Deus deu o concepcional. Nesse tempo, é o tempo de vocês fazer a arte sexual, se quiserem, aguenta até lá. Meu Deus do céu, já falei que obras sexo é carnal. Eu não estou mentindo, meus irmãos. O anticoncepcional divino é esse. Não é esse da pílula que você compra na farmácia e está matando aí a sua descendência. Tabelinha, isso, obrigado, Natalícia. Tabelinha, faz a tabelinha com o teu esposo. Não, eu aguento um pouquinho, falta 3 dias. Aí nós temos a relação para a gente não pecar contra Deus. Meu Deus do céu, como é difícil vocês entenderem as coisas. Como é difícil. Deus fez tudo perfeito, meus irmãos. Então é isso. Por favor, não vai escandalizar o corpo de vocês, que na verdade esse corpo não é de vocês. Né? Então toma cuidado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Né? O que eu falo para vocês, a questão, as pessoas, elas sentem, e elas queriam fazer uma pergunta para mim, pastor, eu posso chupar os seios da minha esposa? Os seios, claramente que sim. E por que o pênis não? É claro, o seio é uma parte do peito, é um peitoral. Se você dá um beijo na tua esposa aqui, no ombro, é a mesma coisa que você está chupando o seio da tua esposa. Mas o pênis já não. Porque o pênis já é um órgão reprodutor. Aí que é o problema. O pênis não foi feito para isso. Mas o seio sim. A Bíblia diz que Salomão, quando ele faz o livro de Cantares, ele fala que ele chupou os seios da Sulamita, né? Se eu não me engano. Então é isso. Então vocês têm que entender isso daí. Tá bom? Então são totalmente coisas distintas. Amém, meus irmãos? É complicado para com o marido que não é crente, porque aí vem em 1 Coríntios capítulo 7. Viu, meus irmãos? No livro de... a irmã falou uma coisa legal. Prazer de segundo daqui não se comparará com gozo eterno. Essa foi legal, irmã. Parabéns. O que eu quero dizer para vocês. Quando o seu marido não é crente, e você é crente, aí já é outra coisa, é outro fato. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, que o reino de Deus não veio para servidão. Você tem que fazer porque você é minha mulher, não sei o que tem. Ele não é crente, você é servo de Deus? Você vai deixar ele fazer? Negativo.
Fala, então nós vai ter luta aqui, eu vou largar do ser. Quer que eu leia na Bíblia? Em 1 Coríntios capítulo 7, que se o marido não consiste, se ele não consistir, é claro, se ele falar, não, tudo bem, vou respeitar que você é uma serva de Deus. Ah, se ele quiser trair você, é porque ele quer trair mesmo, ele não ama você. Não o sexo, não, isso é mentira. O homem fala, vou pra zona porque minha mulher, lá tem mulher mais gostosa. Que é isso? Isso é mentira, isso é ser vergonha, isso aí é impureza espiritual e sexual. Então, Paulo diz, aí você pode largar dele, mas não casar de novo, é claro que não existe 2 casamentos. Aí ele fala, não consiste coabitar, então eu não quero você. Ou você, ou Jesus, ou eu ou Jesus. Aí você fala, Jesus, Deus abençoe, tchau. Vocês querem que eu leia isso? Vou ler para vocês, para não ficar em primeira nas minhas palavras. Amém, meus irmãos? Pra vocês terem uma ideia, como não é brincadeira, quando Deus coloca juízo e justiça, ninguém pode tomar o braço forte de Deus. Ninguém pode desacatar os mandamentos de Deus, e tampouco o homem vai colocar a sua mulher como a sua empregada, sendo que ela é uma serva de Deus. Graças a Deus. Olha lá, presta bem atenção. Se uma mulher ou um marido tem uma mulher incrédula, ele consente coabitar com ela, não a deixe. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Pois o incrédulo é santificado pela mulher. Ou seja, ela está em oração, ele está lá concebendo, é uma serva de Deus, tem que respeitar. Minha esposa é uma serva de Deus, eu não sou, mas ela é, tem que respeitar. E se ele te ama, ele vai te respeitar. E então ele vai ter, esse desejo de entender que o corpo, agora que ele está tocando, não é somente o corpo dela, é de Cristo, é o corpo do Espírito Santo. Se tudo o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus chamou para a paz. Olha lá, irmãos. Então, sai fora, porque como sabe a mulher se salvará teu marido? Ou como sabe se o marido salvará tua mulher? Então vai ficar lá, ele vai me salvar, ele vai salvar. Não, ele está fazendo comigo, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Como você sabe? Já a hora de bater na mesa e falar, vamos ter uma reunião em casa. Eu sou serva de Deus, sou serva do Deus Altíssimo. Se você não quiser assim, vai ser assim. Não tá bom para você? Pega minhas malas, tô indo embora, tchau. Prefiro ir pro céu do que morrer com você e ir pro inferno. Tá ok? Tá aí para vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tá aí? Tá bem respondido? Então é isso. Não podemos fazer a vontade do homem. É hora de chegar em casa e bater o martelo. Mas também você se separar do seu marido, Deus não jamais ele quer que o homem se separe da mulher. Isso é hipótese nenhuma, pode se separar. Mas nesse caso ele está falando, ninguém foi chamado para obedecer homem. Você acha que Deus vai falar assim, tá bom. Deus falou, Maria Joana, faça assim. Aí teu marido fala, não quero assim. Aí Deus fala, não, tá bom. Se ele não quer, então tudo bem. Deus não vai fazer isso. Deus vai falar, eu mato ele, mas ela vem para mim. Viu? A lei de Deus é tremenda, meus irmãos. O negócio é muito sério. Poder e autoridade tem o nome do Senhor. Não é homem, não, mentiroso, pecador miserável, não, para abolir todos os mandamentos de Deus. Para colocar a mulher como sua escrava. Aí, para aqueles que não, marido que não é crente, mulher também que não é crente, faz a mesma coisa. Então presta bem atenção, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vocês entendam uma coisa, não é brincadeira pro céu não, isso é uma luta travada, não é brincadeira pro céu não. Meus irmãos, que Deus abençoe, quero entender que vocês, esse templo de morada do Espírito Santo não pode, de forma nenhuma, estar aí zombando o corpo de Deus aí, sendo que esse corpo não é nosso, Eu acho que quando o médico ele fala, tem que pôr laqueadura, tem que coisar por causa de algum problema, aí tudo bem, porque a Bíblia diz que Deus colocou autoridades na terra. Então você está obedecendo a autoridade terrena que vem a obediência de Deus, Meus irmãos, vocês viram quantas passagens bíblicas que temos a respeito desse assunto? Você viu? Quantas passagens bíblicas? E vocês acham que é brincadeira? A Bíblia, meus irmãos, ela responde tudo. A Bíblia, ela responde tudo. Eu quero dizer aqui uma coisa, Agora eu vou dar uma exortaçãozinha aí. É brincadeira, Pessoas me perguntando se tem que fazer sexo com roupa.
Começa a tomar banho com roupa, varão. Será que tem o mesmo efeito, tomar banho com roupa? Claramente tem que ser nu, né? Agora o corpo da mulher é do homem é da mulher. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ovelhas, presta atenção. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar. Já falei sobre masturbação. Ó, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O que tem de crente no WhatsApp, o que tem de crente no Facebook, fazendo assim, ó, biquinho, em frente ao espelho, sensualizando, é demais. Isso é um pecado também sexual. Sim, se torna na imoralidade sexual. Porque através do teu corpo muitos estão se prostituindo e estão tendo desejo por você. Ah, eu fiz uma foto eu beijando meu esposo. O beijo do teu esposo é bom que não seja em praça pública. Sim, se você tem seu marido e ele dá um selinho rapidamente ali, ele tal, tudo bem. Fica beijando na rua não. Amém? Ok? Crente não fica beijando em meio de rua. Crente não fica no poste lá não. Para com isso! Nós não somos gentios. Nós somos servos de Deus. Viu? Dá a mão dada, glória a Deus. Mas fica beijando em poste. Viu, crentes? Imoralidade sexual. É, claramente que é. Porque o ímpio vai falar, nossa, eles são crentes, ó, os crentes, ó, tá numa massa ali, ó. Os crentes tá que tá, ó, e os crentes é pior que eu, ó. Mas cuidado, meus irmãos. Toma cuidado, porque não é brincadeira o reino de Deus, não. Nós temos que ser puros em tudo. Amém? Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Aprenderam bastante? Espero que sim. Espero que vocês continuem me amando. E espero que até onde Deus me levar. E eu queria agradecer vocês. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos, para que essas pessoas que estão... Eu falei tudo na palavra de Deus, sim ou não? Eu quero dizer aí. Foi sim ou não? Falei ou não falei dentro da palavra? Hã? Falei não? Eu não falei dentro da palavra de Deus? Então é isso. Então foi tudo dentro da palavra. Andamos na palavra. Agimos em espírito e na verdade. A Bíblia diz assim, ó, chegará o tempo onde adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito e na palavra. Ou seja, no Espírito Santo e em Cristo, que é a palavra. Então é isso. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fica na paz. Se você estiver com dúvida, olha aqui embaixo. Tem mais vídeo do Pastor Júlio explicando tudo. Tem muita gente que fala, ai, pastor, fala disso. Já falei, tem vídeo lá atrás. Vocês falam que ama tanto o Pastor Júlio que não acompanha todos os vídeos. Um dia uma irmã falou assim, ai, Pastor Júlio, eu acompanho todos os seus vídeos. E de minha vida tem mudado. Eu falei, é mesmo? Você acompanha? E que vídeo tal eu falo isso? Ela, tal vídeo. E também, tal vídeo. Ela falou, eu te amo, Pastor Júlio. Eu amo sua família. Eu acompanho você todo. Eu falei, nossa, mas você conhece mais que eu. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Tudo inspirado por Deus. Glória a Deus por isso. E eu vou tentar aí colocar aí uma descrição de 18 maiores de 18 anos no vídeo. No canal nós temos os hinos que nós passamos para você. Eu glorifico a irmã Camila, que ela que fez, trabalhou mais de dias para fazer esse vídeo. E também, meus irmãos, sexta-feira, campanha do arrependimento. E aí nós vamos estar se arrependendo mais uma vez, tentando buscar a mais fácil, mais rápida presença do Senhor, porque Deus é fiel, é poderoso. É glorificado o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu força para entender que a carne é apenas um momento. Irmãos, eu sou um pastor chorão mesmo, eu choro todo dia, choro toda hora. Vocês não entendem como o meu sofrimento. Eu tô sofrendo muito, mas eu louvo a Deus por isso. Minhas lutas são
terríveis, mas eu acho que o maior amor é quando você faz não conseguindo fazer. Quando você faz o ensino com amor, preparando. Essa noite eu fiquei 2h30 da manhã, o Adiel Matos é testemunho, eu estava aqui orando, pegando no versículo bíblico para deixar esse vídeo para vocês. E só Deus sabe, né, o que eu passo, e não é brincadeira não. Tentando fazer o maior número possível de almas chegar até a presença do meu Pai, tentar trazer essas almas para o reino de Deus, para que elas se santifiquem, fiquem pura com Deus. E às vezes você fala, pastor Júlio chora muito, porque vocês não sabem, é o Espírito Santo que chora, não é eu não. É ele que chora a todo momento, ele é muito sensível. E queria que vocês orassem pela minha família, ajudassem, né? Que a gente está passando uma luta muito grande. Eu não vou falar aqui sobre lutas, porque a gente só passa lutas, eu e o Camilo e o Abner. A gente só sofre demais. E muita gente ainda costuma dizer que sou falso profeta, não ganho nada com isso. É só sofrimento e lágrimas. Não tô nem aí com quem fala também. Deus tenha misericórdia deles. E enquanto uns choram para pedir dinheiro, eu choro por vocês, pelas almas, para vocês ser salvos. E vocês guardem, né, com todo carinho esse vídeo, porque é um vídeo de amor, um vídeo de esperança, para que a gente venha fazer tudo certinho, que a gente não venha pecar contra o nosso Senhor, amém? Estou muito feliz por vocês, espero que vocês continuem contemplando essa mudança de vida que vocês estão tendo, né? Graças a Deus, muitas pessoas têm mudado de vida, e eu fico feliz por vocês terem mudado de vida, tá sentindo mais a presença do Senhor, e eu fico feliz por isso. Tenho medo, né, de perder uma alma, é o medo que eu tenho, e reforçando no vídeo, porque é necessário. Você que quer ajudar na obra em Minas Gerais, manda e-mail para a equipe Pastor Júlio Cura e Libertação, para que a gente venha comprar as cadeiras da outra igreja. E também ajudar os irmãos pagar o aluguel das outras igrejas, dos outros barracão que a gente vai estar ali fazendo. Creio que eu não vou ficar em Minas, né? Eu vou só abrir os ministérios lá, mas eu vou ser o presidente, então a igreja vai ter que andar certo, porque a gente vai estar no pé a todo momento. Eu, a irmã Mafalda da Holanda, então a gente vai estar a todo momento ali em cima, para que essas igrejas ela venham crescer na pureza, no amor, na comunhão verdadeira de Deus. Não vai ter bagunça, não vai ter fofoca. Pegar uma mulher fazendo fofoca é banco, disciplina, não tem conversa. E olha lá, ainda se vai continuar congregando, porque eu prefiro amar mais a Deus do que os homens. A gente vai demonstrar com amor, claramente, com carinho. Mas não vai passar pecado nessa igreja não, em nome de Jesus. Obrigado pelos irmãos que depositaram lá. O irmão tem um missionário que vai fazer um vídeo, vai passar pra gente lá de Minas, que também está atrás de todo esse trâmite, tá bom? Que Deus abençoe. Cuidado com atos impuros, por favor. Tome cuidado. Amém, meus irmãos? Fica na paz de Jesus. Beijo no coração. E ó, você viu quantos versículos bíblicos, hein? Não vão pecar contra Deus, tá? Essa é a dica. Não peque contra o Senhor, porque o Senhor Jesus não merece o nosso pecado. Ele não merece o que a gente está fazendo com ele. Foi sangue, foi na cruz do madeiro, levantou-se com tanta agonia diante da cruz do madeiro, sangrou por nós, e nós não podemos fazer isso com ele, e tampouco o teu espírito que está sobre a face da terra, tentando achar homem reto, mulher reta, homem justo e mulher justa, para que possa a obra dele crescer. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês, amo vocês, e espero que nós venhamos comentar sobre esse assunto. Vou tentar colocar como 18 anos aqui, mas você que tem parente aí, não manda para pessoas menores de 16 anos no caso. Que Deus abençoe, fico na paz,
que o Espírito Santo conceda a vitória em nome do Pai, do Filho e do poder do Espírito Santo, que coloque seus corpos em santidade a Deus, colocando e cauterizando também as coisas de Satanás, deixando ela de fora, para que esses vios desejos sexuais não venham atrapalhar na tua vida com o Espírito Santo. Que Deus abençoe. Fiquem na paz e que o poder de Deus aperfeiçoe em toda a sua fraqueza, para que você possa ser uma grande igreja iluminada do Senhor, sem mácula, sem mancha, sem nada disso. Tá? Deus abençoe. Fiquem na paz. Que o Espírito Santo abençoe.